Mas aí, o que aconteceu? Eu entrei numa neura que o cara entrava na mentoria e o 6 em 7 é um processo que começa e não tem fim. A masterização não tem fim. Então, ele começa no 6 em 7, depois vai para a faixa preta, 2 milhões por ano, depois 10 milhões por ano, depois 10 mais. Enfim, eu tenho a jornada inteira. Até mais do que isso. E aí, eu comecei a ver o que fazia a pessoa renovar. Porque mais renovada, ele ia ficar mais na minha mentoria, eu tinha menos um churn, mas ao mesmo tempo ele ia fazer mais 6 em 7 e o meu negócio ia prosperar. Até porque quanto mais resultado ele tem, mais essas mentorias, mais lucro e margem elas têm, né? Então, funcionava. E aí eu comecei a entender, comecei a fazer uma pesquisa com esses mentorados, que foi massa, o que fazia ele renovar. E eu achava que era satisfação. Então a gente pensou em criar métodos de satisfação. Um deles, um clássico, não sei se vocês executam aí, é o NPS. Vocês fazem NPS no curso de vocês, o cara dá a nota, tem a metrificação. Mas não, cara, o que fazia ele renovar não era a satisfação. Eu não estou falando que não era correlacionado, mas a correlação era muito pequena. Tá. Então, é clássico, você foi para Fernando de Noronha. Cara, Fernando de Noronha é fantástico. E aí, você vai voltar lá? Não. É diferente, você pode dar um NPS de 10 para Fernando de Noronha e não necessariamente voltar. Acontece com Paris também. Ah, vi a Torre Eiffel, linda, maravilhosa. Vai voltar? Não, eu vou para Roma agora. Então, a métrica que causava renovação não era isso. Então, às vezes, por exemplo, eu conseguia aumentar o meu NPS. Classicamente, quer aumentar o NPS? Dá um presente surpresa para alguém. Quando ele não está esperando, inclusive com a patroa em casa. Chega lá com um presente que não é aniversário, não é Páscoa, não é Dia dos Namorados. Cara, chega e dá um presente Dia dos Namorados. Difícil de acertar, ela já espera isso. É obrigação, é mais que obrigação. Saquei. Tem que postar a fotinho lá, né, no Instagram, senão dá ruim. Sim. Entendeu? Tem que fazer as paradas, tem que fazer todo o protocolo. E não faz mais que obrigação. E no final, ai, que legal, mas não. Chega num dia, nada a ver, compra uma coisa legal que só você entende que significa para ela. Bom, satisfação lá em cima, porque ela não esperava. Então eu chegar a dar um presente inesperado para minha audiência, funcionava um livro. Dava um livro que modificou a minha vida. Se fosse um livro raro, se fosse um livro da gringa, se fosse teve uma época que eu criei uma edição que não vendia no Brasil. A edição estava esgotada, e chamava Ideias que Colam. Aí o cara, você não vende, já traduzi, mas não deu certo. Ligamos para a editora. Pô, eu compro 3.000 cópias. Aí eu imprimo, tipo, e vendi, dei para essa satisfação lá em cima e tal. Não era o que fazia eles se renovarem. Dava o efeito Fernando de Noronha. Eu chamo isso do efeito Fernando de Noronha. É fantástico, mas não é, talvez não seja uma coisa que você conheceu. E aí a gente descobriu que uma coisa fazia renovar. A única coisa que tinha uma correlação, um reloginho. O quanto ele tinha crescido naquele ano. Quanto mais resultado ele tinha. E nisso foi massa, porque a gente conseguia alinhar a métrica de crescimento da empresa. Então, foi aí que surgiram as análises de lançamentos, os implementation days, alguma coisa assim. Não é para, na hora, eu falar na carta de vendas. Muitos dos entregáveis que a gente tem nesse programa não é... Cara, o melhor jeito de você melhorar seu produto é você transformar ele numa espécie de recorrência. O melhor jeito, e eu acho que é mais justo... Peraí, fala de novo. O melhor jeito de você, naturalmente, fazer com que o seu produto fique melhor a cada ano, inevitavelmente, é transformar ele numa recorrência, que é uma recorrência anual. Por quê? Porque se você não transforma numa recorrência, se o produto não é melhorado a cada ano, a pessoa não renova. Porque é o seguinte, dá o efeito Dia dos Namorados. O efeito Dia dos Namorados, foi bom, mas o ano que vem vai ser a mesma coisa. Então não renova, já aprendi, já vi Fernando de Noronha, já vi a Torre Eiffel, não melhora. E aí quando você transforma numa recorrência, você vai ter uma galera que vai sair. Fala assim, cara, como é que eu faço eles ficarem mais? Geralmente a resposta, pelo menos a resposta que eu encontrei naquilo que eu faço, era melhorar o produto. E era massa, porque aí a empresa, eu podia investir, porque eu sabia que aquele investimento tinha um retorno. E a PJ precisa disso. Sim. Além da paixão. Tem gente que melhora só por paixão, mas se você começar a metrificar, então quando você transforma o seu produto numa recorrência, não tem fim. É inevitável que você vai melhorar o produto, porque aquela parte do ser humano dói. Quando um cara não renovar, vai doer. De verdade. Vai doer em todo mundo da empresa. Então todo mundo da empresa vai estar alinhado com esse negócio.
E foi aí que a gente começou, foi o grande salto, o meu maior salto, assim, foi isso. E eu não fiz isso com a fórmula ainda. Eu fiz isso com a mentoria porque era mais fácil de eu calibrar, né, mais ao vivo. E eu tinha mais retorno também. Certo. Então isso dava mais retorno. Então foi aonde a gente mais... E era massa que a fórmula também ajudou, porque depois de um tempo, os aprendizados a cada 1 ano, a cada 2 anos, a gente traz para a fórmula. Isso sai, ela ganha só de bônus. Mas foi por isso que a gente acabou melhorando muito.